Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Estamos aí em uma noite inenarrável, uma noite maravilhosa. Eu sei que para muitos essa noite não quer dizer nada e nós aqui, quero dizer que eu respeito muito você, mas chegou o momento, né, das pessoas aí se decidirem o que é melhor, o arroz com passas ou arroz sem passas. Eu prefiro o arroz com passas. E você, prefere o quê? Coloque aí nos comentários. Então sejam todos bem-vindos. Obrigado já a todos vocês que dedicaram um tempinho aí para essa breve mensagem que eu vou passar para vocês a partir de agora. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal. Meu irmão querido, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, olha, compartilha as nossas mensagens, deixe o seu comentário. Se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar nessa ampulheta que o YouTube vai te avisar. Bom, a mensagem de hoje ela é muito rápida e muito direta. Quem não come, não fale do que come. Então vamos fazer uma reflexão, queridos, sobre como podemos aproveitar o Natal para vivermos o amor de Cristo mesmo em meio às diferenças de opiniões e práticas. Nós sabemos que muitos olham para essa data com críticas e olha, não é sem razão. Se nós formos fazer uma crítica, né, realmente o Natal hoje se transformou no verdadeiro comércio. E para muitos, na verdade, isso até mesmo perdeu o foco espiritual. No entanto, como filhos do reino e em Cristo, somos chamados a aproveitar todas as oportunidades para manifestar a luz das boas novas, especialmente em momentos de confraternização e união, porém sempre respeitando as diferenças que existem entre as pessoas e os diferentes pensamentos acerca desse assunto. Então é isso que nós vamos abordar a partir de agora. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Vamos ao texto onde Paulo nos ensina algo essencial para entendermos essa mensagem. Se encontra em Romanos capítulo 14, versículo 1 e 2, por enquanto. Disse o texto ali, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. Irmãos, Paulo, na verdade, está mostrando que havia diferenças, havia e há níveis de entendimento, níveis de conhecimento. E se vocês prestarem atenção no versículo aí, ele dá uma revertida nos que se acham com mais entendimento. Paulo fala, olha, quanto ao enfermo na fé, recebei-o e que não haja contendas. Então, automaticamente, você vai dizer que o fraco no conhecimento é o que come de tudo. Mas ele mostra que não. Ele diz que o que é fraco não come de tudo. Agora, por que Paulo falou isso? Ele falou isso porque há aqueles que fazem caso de certos dias, enquanto outros não. Contextualizando vocês, neste momento, na linha do tempo que Paulo escreve essa carta, nós temos que lembrar que as comunidades de Paulo, dos outros discípulos, eram muito divididas, muito fragmentadas. Havia pessoas de várias culturas entre os gentios, e sem contar que a grande maioria eram judeus convertidos ao cristianismo. Então imaginem só juntar todas essas pessoas debaixo do mesmo teto. Uma confusão só, um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Sendo que Paulo nunca pregou um ponto sequer de rudimentos. Ele nunca disse assim, não se misturem, não participem, não vá. Paulo sempre orientou para que eles fossem livres, que tomassem suas decisões. Veja o que ele deixou registrado para todos, inclusive nós, nos dias de hoje. Olha lá, interessante isso aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 22, disse o texto. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, na visão do ensinamento humano, as coisas mudam. Mas Paulo aqui não está proibindo as pessoas de tocar ou não. Ele não está dizendo coma ou não coma, participe ou não participe. Antes ele diz o quê? Se estamos em Cristo, estamos mortos para os rudimentos das doutrinas dos homens. Claro que Paulo fala aqui sobre a questão da lei de Moisés. Mas hoje há outros rudimentos seculares que podem de fato nos sujeitar e nos deixar em escravidão. Porque, irmãos, os que querem obrigar as pessoas a terem a mesma visão acabam se tornando judaizantes modernos. Olha aí. Porque quem está de fato em Cristo, em liberdade, a graça nos liberta das amarras do legalismo. Quem não está liberto, Paulo chama de quê? Fraco na fé. Olha aí de novo Romanos capítulo 14. Está aí, é o que está enfermo na fé, é
fraco, come legumes. Então, na verdade, devemos nos fortalecer e não enfraquecer. Devemos nos unir, irmãos, naquilo que somos fortes e deixar de lado os rudimentos. E o rudimento não é o comer nem beber, não é não festejar ou festejar. O rudimento está em fazer isto ou não, se achando melhor que o outro. Então, se você, meu irmão, celebra o Natal, celebre com o coração grato a Deus. Não por tradições vazias ou por motivos puramente festivos, mas como um momento de louvor e gratidão pela graça que recebemos em Cristo, no seu reino. Se você não celebra o Natal por N motivos, seja pela data, seja pelo comércio, pelos exageros que muitos pensam acerca disso e fazem, não fale. Por quê? Porque temos que respeitar todos. Se come, coma. Se não come, não coma. Muitos preferem não participar por razões de consciência, preferem não celebrar. E vocês têm todo o meu respeito, ok? Assim como Paulo diz, quem come carne não deve condenar quem não come. E vice-versa, devemos honrar a liberdade que cada um tem em Cristo, sabendo que não são os atos externos que nos justificam, mas a fé e a obediência a essa palavra. Vamos ver os versículos seguintes de Romanos capítulo 14, agora 3 e 4. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. O que Paulo está dizendo aí, irmãos? O que Paulo está nos informando? O que está por trás desse versículo? Bem-vindo à liberdade gloriosa dos filhos de Deus, pois é Deus quem o firma, Deus é quem justifica. Porque nós nos comunicamos em espírito e não em carne. Olha, sinceramente, eu não vim a esse mundo, e glorifico muito a Deus por isso, eu não vim a esse mundo para olhar o telhado do meu irmão. Eu vim a este mundo para prestar atenção no meu. E olha, se Deus não cuida do meu, porque eu sou falho, como é que eu vou então apontar para o telhado do meu irmão? Então Paulo também nos lembra uma passagem muito importante lá em 1 Coríntios capítulo 9, que devemos fazer de tudo para todos. Vamos ver. Disse o texto ali, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Para os que gostam, se estamos em um ambiente onde o Natal é celebrado, por que não usar essa oportunidade para sermos luz? Eu, por exemplo, já tive experiências maravilhosas no Natal. Já tive experiências com amigos, com parentes. Por que você não experimenta isso? Você verá que as pessoas elas ficam muito mais abertas ao diálogo nessa data. Então, naquele jantar em família ou reunião de amigos, aproveitemos para compartilhar o amor de Cristo em nossas palavras e ações. Jesus, por exemplo, ele foi criticado de beberrão. E nem por isso ele se isolou. Vamos ver isso onde está escrito na Bíblia, isso? Mateus capítulo 11, versículo 18 ao 19. Maravilha, olha. Porque veio João, o Batista, que não comia nem bebia. E dizem, tem demônio. Olha aí. João não comia nem bebia. E diziam que ele tinha demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, o amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Mesmo criticado, Jesus não se afastou em nenhum momento daquelas pessoas. E ele não era aquele cara chato, não era aquele homem chato. Ele era um homem que foi lembrado naqueles dias e nesse como aquele que transformou a água em vinho. E é assim que ele quer ser lembrado. Inclusive, irmãos, isto tem um simbolismo escatológico muito grande, porque a água, que eram os que estavam afastados, estes foram chamados na nova aliança, foram transformados em vinhos, tanto os gentios como os judeus que se converteram. Porque ninguém merece ser um vinho ruim. Não seja um vinho ruim, meu irmão. Nem o que come, nem o que não come. Nem o que participa, nem o que não participa. Não seja chato. Logo, meu irmão, se você frequenta as festas de Natal, não temam as críticas, porque os que criticam talvez viraram água há muito tempo e não sabem. E aquele que festeja, não critica o que não festeja. Respeite-o, porque o mesmo vento que venta lá, venta também aqui. Lembre-se sempre disso. Lá em Coríntios capítulo 9, versículo 20, o apóstolo nos ensina a olhar além das aparências e encontrar no coração humano a oportunidade de semear esta recontextualização. Porque há um espírito de confraternização que muitos experimentam no Natal, e isso é uma porta aberta para mostrar que Cristo é a verdadeira razão da nossa alegria. Então que nossas atitudes brilhem mais do que nossas palavras e que o amor prevaleça. Mas vamos voltar a Jesus novamente para encerrar. Veja o que ele disse lá em João capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora eu te pergunto uma coisa, meu irmão.
esse mandamento de Jesus, o que ele está falando aí é algo novo naqueles dias? Claro que não. Isso está nos 10 mandamentos. Então por que Jesus disse que era novo? É porque Jesus conhece a debilidade do homem neste corpo de carne. Ele sabe da tendência do homem em querer se julgar melhor que as pessoas. E isto, irmãos, não pode ser assim. Por isso que a todo momento em que eu leio esse versículo, eu entendo ele como novo. E o que eu faço? Opa, eu tomo posse, porque é assim que devemos viver. Então ele está a todo momento nos lembrando que o amor é o maior testemunho e de que somos filhos do seu reino. Durante o Natal, não precisamos de grandes sermões ou debates teológicos para mostrar Cristo às pessoas, para dizer que o dia 25 não é a data, não foi que Jesus nasceu aí, que isso é pagão. Não, nós não precisamos disto. Basta um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, um olhar com amor e cheio de perdão e esperança. São muitas vezes mais eficazes do que muito discurso. Ou até mesmo de uma aparência de santidade equivocada, porque o pior é querer demonstrar santidade onde a ideia e o foco não é este. Quando nos reunimos, o foco deve ser a comunhão, a edificação mútua. Lembremos que em Atos capítulo 2, os cristãos primitivos se reuniam para partir o pão com alegria e simplicidade do coração. Afinal, essa é a verdadeira ceia. Quando nós nos reunimos, é a verdadeira ceia. Que as festas e encontros que participamos neste Natal sejam marcados por essa mesma alegria e simplicidade, apontando sempre para a graça que nos une. Então, queridos irmãos, a conclusão que eu chego é que o Natal é uma oportunidade para alguns, é um dia comum para outros, é uma celebração especial. Seja qual for seu entendimento, o importante é que você viva e viva para o Senhor. Aproveite as oportunidades que essa data traz para refletir o amor de Cristo, respeitando os que pensam diferente e mantendo a comunhão como prioridade. Que nossas palavras e ações sejam testemunhos de graça que recebemos e que nesta data possamos ser luz, fazendo tudo para o Senhor e mostrando ao mundo o que significa viver sob a bondade de Deus. Aos que festejam essa noite com esse espírito, um Feliz Natal. E aos que não celebram, que o seu dia seja o melhor que você já viveu até hoje. E eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos anunciar essa